Bruno Camarão, hoje o Brasil enfrenta talvez a seleção menos forte, né, dessas quartas de final. Tem grandes craques, mas craques que estão envelhecidos. Modric, por exemplo, tem uma idade que o Neymar não terá nem na próxima Copa, né? O Modric, na sua opinião, fosse você o Tite, entraria como titular nessa seleção brasileira? Você tiraria, por exemplo, o Paquetá para colocar o Luka Modric, o Camarão? Tudo bem, Megali? Grande abraço a você, as meninas do Brasil, a todos que nos acompanham na Band News FM. Essa pergunta é complicada. Eu sou fã absoluto do Modric. Acho um jogador simplesmente espetacular. Mas sabe aquela questão que o todo é diferente da soma das partes? Então, acho que ficar paginando jogador por jogador separadamente, esse é melhor do que esse, então, por consequência, o Brasil é superior à Croácia. Eu acho que o Brasil é melhor do que a Croácia coletivamente, e o Modric é um jogador espetacular que é mais atleta do que o Paquetá, mas eu não tiraria, por exemplo, o ex-jogador do Flamengo dessa dinâmica do Brasil que funciona tão bem. Vocês estavam falando sobre essa questão da dancinha, e por ser uma daquelas polêmicas vazias de Copa do Mundo, o técnico Dalit do Brasil, assim como o Tite, também há algumas dúvidas em relação à formação inicial dos europeus para o jogo de logo mais, especialmente o Sousa, que deve retornar à lateral esquerda, e o Vlasic, que deve jogar ali por dentro, ali na construção, um meio-campista mais articulador. Ele falou sobre isso, dizendo que, olha, eu não gosto muito que os meus jogadores dancem ou façam esse tipo de coisa em campo, mas respeito totalmente a cultura do futebol brasileiro. Um dos defensores da Croácia também falou sobre isso, que não tem absolutamente nada de desrespeito, que não se incomoda com esse tipo de coisa. Então tô com você. Essa é uma polêmica vazia que ficou muito enraizada na cabeça do Roy Keane, ex-jogador do Manchester United, mas que sempre foi um cara brucutu, que também mais batia do que propriamente jogava. A Aline trouxe os dados de Croácia e Brasil em Copas do Mundo. Os croatas buscam essa primeira vitória contra os brasileiros, ou quem sabe carregar a disputa para uma prorrogação com pênaltis. Nessa Copa do Mundo, a única vitória dos croatas foi justamente diante da seleção do Canadá, no mais 3 empates contra Marrocos, contra a Bélgica e no duelo de oitavas de final diante do Japão, avançando só nos pênaltis. O Modric é um dos destaques do meio de campo, assim como o Vlahovic, e tem um outro atleta muito especial que chama atenção por números nessa Copa do Mundo, Brozovic, jogador da Inter de Milão, jogador que mais distância percorreu neste Mundial do Catar até aqui. 56 quilômetros percorridos, somente 16 diante da seleção japonesa nesse jogo de oitavas de final. É um time que está desgastado porque precisou jogar a última rodada da fase de grupos com a formação considerada titular. Teve uma prorrogação, 30 minutos a mais, além desse quesito emocional, esse desgaste mental para a disputa de pênaltis diante dos japoneses. E o Brozovic, ele tem uma característica também muito dele. Ele é fumante assumido. O cara que mais correu aqui na Copa do Mundo do Catar é um cara que fuma, não algo que seja valorizado no futebol de alto rendimento. Muitos e muitos atletas são adeptos aí do cigarro, do uso do cigarro, enfim, e o Brozovic não esconde, né? Inclusive, na imagem que quem nos acompanha na live vê, ele tá ali do lado de uma cervejinha também, fumando num vestiário da Inter de Milão durante uma comemoração. Croácia pronta para enfrentar o Brasil, repito, com essas duas mudanças pontuais. Quem passar daí enfrenta o vencedor de Holanda e Argentina. E Megali, meninas, para encerrar minha participação por enquanto, eu estive ontem no Souk à noite, um período em que tradicionalmente a gente não entra na Band News FM trazendo destaques de lá. E o que tinha de torcedor argentino, aliás, só tinha torcida da Argentina, os caras fizeram uma festa absurda. Parecia uma daquelas ruas de Buenos Aires, o pessoal não parou de cantar um instante. E todo mundo que chegava e se aproximava ficava ali registrando a festa da torcida argentina no Souk Waqif, um dos pontos centrais turísticos aqui de Doha. Disparado. Tirando as seleções do norte da África, do Oriente Médio, os argentinos são disparados os mais numerosos e os mais animados por aqui. E muita gente chegou nos últimos dias porque a Argentina passou de fase, começou a jogar bem, o Messi está brilhando. Então eu tenho a impressão que hoje em Lusail a gente vai ver um espetáculo azul-celeste, né? Azul e branco. Claro que os holandeses também são conhecidos pelas grandes festas nos estádios em Copas do Mundo, mas nessa Copa eles estão bem menos numerosos do que os argentinos. E olha que a Argentina fica longe pra chuchu, hein?
Para chegar aqui, você tem que pegar o mesmo voo que a gente pega, só que eles fazem uma escala em São Paulo. Então, é um voo ainda mais demorado. Mas os caras vão. Onde quer que aconteça a Copa do Mundo, eles vão.